Olá, professor. Juntamos-nos novamente para olhar a realidade e propor uma visão cristã do mundo. Obrigada por aceder a continuar com a Eclésia. Junta-nos neste encontro um primeiro tema que se relaciona com o Sínodo da Família. O Sínodo dos Bispos reuniu no Vaticano entre 5 e 19 de outubro. Precisamente essa reflexão que o Papa Francisco quis fazer em torno da família e que a imprensa, de uma forma geral, bipolarizou entre a questão dos homossexuais participarem da Igreja e o acesso dos recasados à comunhão e ao sacramento da confissão. Foram, de facto, dois temas que bipolarizaram o debate e esgotam em si o tema do Sínodo dos Bispos, ou, no seu entender, há muito mais para se falar e que ficou de fora. Colocou a questão bem. De facto, nós temos que separar aqui aquilo que realmente foi o Sínodo e a importância que o Sínodo teve daquilo que chegou à imprensa. E nós sabemos bem, e neste meio então sabemos-lo ainda melhor, que a cobertura da imprensa sobre os atos da Santa Sé e do Papa muitas vezes se prende apenas àquilo que é mais mediatizável, aquilo que é mais imediato. E de facto, homossexuais por um lado e aqueles que recasam por outro, se deveriam ter acesso a uma atitude mais generosa da Igreja e se deveriam ter acesso à confissão, acabou por dominar a imprensa no sentido em que era aquela questão mais polémica e que, segundo os relatos que nós pudemos ter acesso, dividiu efetivamente o Sínodo. Tanto que o primeiro texto que saiu do Sínodo e foi analisado internamente e o último, uma semana após, houve um certo recuo. Mas eu acho que a questão é mais vasta e eu acho que a importância deste Sínodo, a importância do tema em si, a família, no contexto da Igreja e da sociedade em geral, é qualquer coisa que nós vamos felizmente ouvir falar nos tempos mais próximos, não apenas porque o Santo Padre dirige um convite muito importante às igrejas em todo o mundo, para que elas próprias lancem as suas reflexões e internamente debatam esse tema, antes da nova reunião do Sínodo, que ficou desde já agendada para daqui a um ano, em outubro de 2015. E, sobretudo, o que me parece ser mais importante em relação ao Sínodo, passando a divisão entre aquilo que um jornal um bocadinho impropriamente chamava uma ala da Igreja mais avançada e uma ala da Igreja mais conservadora, mais reacionária. Enfim, são termos que nós utilizamos em política e que nem sempre são aplicáveis à Igreja. O que importa salientar no Sínodo é, em primeiro lugar, a forma e o conteúdo mais vasto em relação à família. Quanto à fórmula, eu acho que o léxico jornalístico encontrou uma palavra nova, que é a palavra sinodalidade, que vem de sínodo. Ou seja, o Papa Francisco já o tinha feito ao lançar o inquérito sobre a família, e é com base nisso que os bispos se reúnem em Roma, mas deu à Igreja um caráter democrático e aberto, até pela própria atitude, ao encorajar os bispos a falarem livremente, a dizerem o que pensam, portanto, a não terem limites doutrinais ali. Ali era o momento para colocarem as suas dúvidas e depois, então, chegar-se a um consenso. Portanto, não só o Papa introduziu uma dimensão democrática, horizontal, de contacto direto com quem contacta depois diretamente com as pessoas, que me parece ser muito interessante, como o Papa salientou que a questão da família é uma questão muito mais vasta, ou seja, é pensar a família, pensar os desafios que impendem sobre as famílias hoje em dia, na relação conjugal, no papel que a mulher deve ter, no papel dos filhos e na relação entre pais e filhos e nas próprias condições sociais, económicas, políticas que são dadas ou não são dadas pela conjuntura atual e pelos Estados para a família. Portanto, o debate é um debate bastante mais vasto do que saber apenas se os recasados devem ter um papel na Igreja ou não. Esse é apenas um dos lados que essa questão tem. O que o Papa alertou é que num contexto em que o Estado Social está em recuo, num contexto em que a situação económica é aquela que nós temos, cada vez mais a família emerge como a primeira e a mais importante célula de sociabilidade e de integração e que, portanto, há um dever moral da Igreja em apoiar as famílias e é também um convite implícito a que as políticas de família atendam à realidade da família e tentem, de alguma forma, fiscal, política, social, apoiar quem, ao fim e ao cabo, é a primeira célula cuidadora
dos indivíduos. Deixe-me referir o primeiro aspecto que focou, propriamente em relação à forma. O Papa Bento XVI referiu há um tempo que esta dinâmica sinodal poderia, de alguma forma, substituir a dinâmica conciliar do concílio. Tendo presente isto, o que é que, de facto, o Papa Francisco inaugurou? A instituição sínodo não é, obviamente, nova. Há reuniões a este nível há várias décadas ou vários séculos. Um concílio não é um sínodo, um concílio é uma assembleia, é o órgão máximo que a Igreja tem. Ao incrementar ou ao introduzir a figura, ou ao recuperar, talvez se deva pôr assim, ao recuperar a figura do sínodo, o que o atual Papa fez foi relançar a importância de uma instituição à qual a imprensa e à qual os próprios intervenientes da Igreja nem sempre dão o devido relevo. Escutar o Papa não é só escutar as homilias públicas dele, é também sentar-se com o Papa e falar de forma não pública, porque as coisas não podem ser públicas, mas falar democraticamente em Assembleia. E sem medos, como ele próprio referiu no discurso que abriu o Sínodo dos Bispos. E sem medos, num verdadeiro espírito de eclésia, naquele sentido em que a palavra eclésia existe há vários séculos, de Assembleia, o Papa Francisco, onde me parece ser inovador, é em levar para o sínodo uma questão que é doutrinária, mas que é social também. Quando o Papa diz os bispos podem falar à vontade, a doutrina eu velo para que ela seja cumprida. Mas o que o Papa também está a dizer é encorajar as pessoas a falar, no sentido em que a doutrina ela própria pode evoluir. Claro que a família não pode ser pensada conjunturalmente. Claro que o resultado do sínodo desapontou a alguns, até dentro da Igreja, que esperavam que dali saíssem decisões inteiramente novas. É preciso perceber que a Igreja tem ritmos que a opinião pública não compreende, que as notícias, por vezes, aquilo que nos parece ser imóvel não é imóvel. E a partir do momento em que o Papa deixa que os bispos expressem o sentir que os seus países, que os seus fiéis têm sobre uma matéria que é tão da Igreja quanto é dos leigos em geral, como a família, o Papa Francisco está a sinalizar que a Igreja está atenta a esses sinais e está atenta e quer que na devida sede, com a importância que tem um sínodo e com os ecos na imprensa que tem o sínodo, que a reflexão seja estimulada e que não fique apenas por este sínodo, que seja uma reflexão contínua que há de culminar com certeza em mais reuniões e eventualmente em alguma encíclica que o Papa volta a escrever sobre a família, que já tem sido objeto da reflexão de vários Papas, mas que talvez valha a pena pegar nesse tema em sede de uma encíclica que tem um outro impacto. O que é que esta reflexão em torno da família nos pode dizer à realidade portuguesa? Concretamente, numa altura em que, apresentado o Orçamento de Estado, instituições particulares, até a sociedade civil, discutem os impactos que o Orçamento do Estado pode ter nas famílias. O debate vem numa altura boa, uma vez que este mês de outubro é o mês em que o orçamento, já tendo sido apresentado, vai ser analisado agora. Não queria fazer comentário político puro e duro, mas devo dizer que o orçamento tem sinais que me parece, do ponto de vista de uma política de família, interessantes. Nomeadamente o ter-se finalmente introduzido uma valorização aos filhos. Portanto, é um orçamento, não direi que é amigo das famílias, no sentido em que aquilo que as famílias necessitam é que, de facto, a carga fiscal seja menor em Portugal, mas isso necessitam as famílias, necessitam as empresas, necessita a economia real. Parece-me ser um orçamento num caminho interessante, na medida em que, quando se fala em incentivos públicos à família, este é um incentivo deles, não é o único. Também o que eu vi, e acho interessante que as próprias autoridades tenham sentido necessidade disso, acho que este orçamento pode suscitar uma discussão entre as famílias, ou seja, aquelas famílias que têm mais filhos ou que têm filhos e aquelas famílias que, por circunstâncias várias, não deixam de ser famílias, mas que não têm filhos ou que ainda não têm filhos. E, portanto, talvez que a ajuda, talvez que a política de família melhor, ou o melhor modelo, consiste em deixar a família existir, ou seja, consiste em não regulamentar demasiado,
as famílias e consiste, e acho que essa é a melhor política de família, consiste em recuperar a economia. Porque ao recuperar a economia tem-se menos carga fiscal, tem-se mais emprego e não há política melhor para ajudar as famílias, para ajudar o pai que não tem emprego, para ajudar a mãe que não tem emprego, para ajudar as condições em que os filhos hoje podem ir à escola, A melhor política de família é, de facto, existir uma política concertada de recuperação da economia. Mas, repito, este orçamento tem bons sinais e acho que isso deve ser salientado numa altura em que muitas vezes o único comentário que nós fazemos à política é para dizer mal. O facto de a Igreja querer ser um ator que participa nesta reflexão é, do seu ponto de vista, importante? Eu acho fundamental. Colegas meus mais envolvidos nesta área dizem-me que neste momento o principal empregador na chamada economia social já não é o Estado. E, portanto, se não for a Igreja, com todo o peso de intervenção social histórico que cá em Portugal inequivocamente tem, se não for a Igreja a tentar colmatar o recuo do Estado social, nós podemos ter situações de tensão social ou de exclusão social importantes, ameaçadoras e, sobretudo, muito mais sérias e mais visíveis do que aquelas que infelizmente temos. E, portanto, eu acho que o Estado, qualquer governo deve olhar para a instituição Igreja e para outras instituições que, felizmente, a sociedade civil tem, ligadas ou não à Igreja. Ou seja, a Igreja é um parceiro importante, mas não é o único, ainda bem que não é. Mas numa lógica de subsidiariedade, eu acho que o Estado deve apostar em ajudar a Igreja, porque ajudando a Igreja, o Estado ajuda-se a si mesmo, perante um governo e um aparelho de Estado que já não pode satisfazer todas as necessidades que satisfazia há 10 ou 15 ou 20 anos atrás e que cada vez mais, na situação económica em que as sociedades ocidentais estão, são situações urgentes.